Niso Economia. Oi, gente, estamos chegando com mais uma edição do nosso Niso Economia aqui pela Rádio Niso. Estamos também na Rádio Cantate FM em 104,5 na cidade de Votorantim, nos nossos canais digitais também aqui na Universidade de Sorocaba, o @Labicom, também o Niso Oficial, enfim, são vários os canais para você acompanhar o Niso Economia. Hoje nós recebemos, a cada 15 dias, né? Hoje é o dia que nós recebemos o professor Marcos Canhada, coordenador da Cesta Básica Sorocabana, mas nós não vamos falar da Cesta Básica Sorocabana, embora puxe aqui algumas situações na memória, mas hoje nós vamos falar de um outro tema. Nós, na última entrevista com o professor Marcos Canhada, falamos aí sobre poupar, sobre poupança. A gente vai dar uma sequência nessa pequena série aí de aprender a lidar melhor com o nosso dinheiro. O professor Marcos Canhada, sempre um prazer, bem-vindo mais uma vez, tá junto com a gente aqui no nosso Niso Economia. Eu que agradeço, Douglas Vale, equipe aqui técnica do Labicom, satisfação sempre muito grande em poder participar, e essa oportunidade aí, essa sequência que a gente estabeleceu na nossa conversa, né? Falar primeiro de poupar e hoje multiplicar, né? E investir. Legal, isso é muito bom, eu acho que isso é um aprendizado sempre importante que a gente precisa estar maturando aí para viver nesse cenário de escassez de recursos, né? Deixa eu fazer uma menção especial aqui, obviamente ao nosso Marcelo Caran, né, que hoje está na técnica de gravação, assim como Danilo Santana. Esse produto é editado aí pela Clara Toscano e pela Jéssica Toffoli, também destacando sempre a coordenação geral da professora Evenise Batista. Professor, como o senhor bem disse, falamos aí sobre poupar, sobre a poupança, sobre guardar, ter aquele dinheiro guardado para as emergências. E hoje vamos começar a falar sobre multiplicar, sobre investimentos. Eu queria primeiro, antes de mais nada, fazer uma pergunta para o senhor bem direta, bem simples. Qualquer pessoa pode ser um investidor? Dá para ser um investidor até com pouca grana, professor? Sim, a quantidade de dinheiro não é limitante. O importante é eu conhecer minimamente aonde eu vou aplicar o meu recurso. Minimamente. Há uma complexidade para isso. Hoje a gente com certeza não vai conseguir explorar com tanta intensidade, a gente vai pincelar, navegar. Mas é importante, então, recuperando a nossa conversa passada, né? Primeiro eu vou reservar uma parte da renda. Esse é o poupar. Deixar de consumir uma parte da minha renda. Agora eu preciso cuidar disso que eu reservei, né? Eu preciso ter inflação que pode corroer. Se eu deixar embaixo do colchão, guardado lá, vai passar o tempo e aquele valor não vai comprar as mesmas coisas que eu comprava anteriormente. Então eu preciso dar um destino adequado a esse recurso sacrificado, né? Porque eu fiz sacrifícios. Poupar, como nós dissemos anteriormente, é sacrificar, é abdicar do consumo hoje para consumir amanhã, né? Amanhã que às vezes a gente tem dúvida, será que... Mas eu tenho que fazer essa ação. Então agora eu preciso tomar cuidado em destinar isso minimamente para que eu não seja corroído pela inflação e melhor, que eu possa multiplicar. Além de preservar o poder de compra, né, que a inflação pode corroer, eu quero ganhar um pouco mais. Aí é o efeito multiplicativo, né? Então vamos lá. A poupança mais tradicional, né, o investimento mais tradicional, é a caderneta de poupança. A gente não pode confundir. Poupar é reservar uma parte da minha renda. Caderneta de poupança é a mais tradicional forma de investimento dos meus recursos. Mas por ser mais tradicional e com menos risco, é a que menor remunera. O rendimento é baixo. Então normalmente eu consigo preservar a inflação com ela. Bom, então, mas já é bom. Se eu tenho medo, se eu tenho riscos, pelo menos não perder para que a inflação corroa o meu dinheiro, a caderneta de poupança acaba sendo suficiente para isso. Bom, mas eu gostaria então de multiplicar. Eu não quero só preservar, eu quero ganhar o equivalente à inflação para não corroer o meu dinheiro. E eu quero ganhar um pouco mais. Aí começam a entrar alguns aspectos, né? Eu preciso colocar dois aspectos importantes: risco e tempo.
qual o risco que eu quero correr Uhum. e qual o tempo que eu quero guardar. Quanto maior o tempo, maior a possibilidade de eu multiplicar. Quanto maior o risco, também maior a possibilidade de eu multiplicar, mas também a possibilidade de eu perder. Sim. Como é que eu elimino o risco? Estudando, conhecendo, né? Por isso que a gente está fazendo essas séries aqui, eu acho muito importante. Quer dizer, aplicar na poupança, então não tem risco nenhum. É garantido, tem um fundo garantidor, até R$250 mil por CPF em cada banco. Você deposita lá, se o banco quebrar, vai ter um seguro, você não vai perder esse dinheiro. Então, é bem tranquilo, né? Não preciso conhecer muito mais do que isso. Coloca isso num banco que tem fundo garantidor, quebrou o banco, não tem problema nenhum. Vai ter um seguro que vai garantir isso. Mas eu só estou recuperando a inflação. Mas até o risco desse banco quebrar é um risco muito pequeno. Muito né? pequeno, muito baixo. Mas vamos dizer que ocorra. Já ocorreu no passado. Aí alguns Sim, bancos sim. que... Exatamente por isso foi criado um fundo garantidor. Uhum. Então hoje, até 250 mil por CPF em cada instituição, você tem uma segurança até esse limite de valor. Poxa, então isso já me dá uma tranquilidade. Não vou perder. Estou num bom banco, difícil ele quebrar, mas se ocorrer de ele quebrar, ainda tem um seguro. Legal, meu dinheiro está... Posso dormir tranquilo que ele vai estar lá com segurança. Porém, a remuneração é muito baixa. Então aí começam a surgir cenários que vão aumentando o risco, né? E ao aumentar o risco e o tempo, eu vou podendo multiplicar. Então, nós chamamos isso de variável e fixo, né? Então eu posso ter rendas fixas e rendas variáveis, né? Só para eu fazer para o ouvinte poder entender, hoje, fiz a pesquisa agora, que Sim. hoje a poupança está rendendo no Brasil em torno de 0,67% a 0,68% ao mês. Isso. Dá mais ou menos 8,4% ao ano. É pouco, né, A professor? inflação de 6 Uhum. é o que eu falei, praticamente você está tendo uma multiplicação muito pequena. Uhum. O dinheiro que você aplicou, 1.000, vai render isso daí, mas uma parte foi corroída pela inflação. Sim. O ganho é essa diferencinha pequena aí que você bem relatou. Uhum. Então, pequeno. Agora eu posso ir para alguns extremos, né? Eu posso ir, por exemplo, vamos falar um pouquinho de um investimento de risco, né? De alto risco, que é, por exemplo, investir no mercado de ações. Tá. Poxa, isso aí já precisa um pouco mais de cuidado, né? Eu, por exemplo, comecei a fazer isso, eu sou economista há 35 anos. Porque eu não tinha muito tempo para me especializar nisso, eu comecei a fazer isso e aplico e tenho bons rendimentos nisso há 5 anos. Mas todo dia eu estou estudando esse mercado, estou fazendo análises fundamentalistas. Como é que está a Petrobras? Qual a possibilidade de eu investir? Você é sócio da Petrobras, você é sócio do Carrefour, você é sócio da Vale, né? Eu quero que o senhor explique isso para a gente. Antes até do senhor entrar, que eu sei que o senhor vai explicar e esmiuçar um pouquinho mais essa questão do investimento, mas como é que funciona isso? Sim. Essa palavra que o senhor usou é, acho que a palavra que dá um bug na cabeça Sim. de todo mundo que quer iniciar no mercado financeiro. Como é que é? Eu vou investir na Petrobras, eu vou me tornar sócio da Petrobras. Esse é o termo. E aí eu vou ter ganhos como, por exemplo, qualquer pessoa que investe na Petrobras, para ficar bem fácil para quem está em casa poder Legal, entender. vamos lá então. Bom, primeiro passo para investir em ações, você precisa abrir uma conta numa corretora. Uhum. Fácil isso. Qualquer banco aí você consegue abrir uma conta numa corretora para aplicar. Aí você começa a decidir. Então, eu tenho frações das empresas. Então, uma ação hoje da Vale custa cerca de R$55. Uhum. Uma ação da Petrobras custa cerca de R$30. Tem ações que custam R$3, R$2, R$1. Então, eu posso comprar múltiplos dessa ação. Ok? E ao ingressar, então, numa corretora, eu dou uma sinalização lá. Quero comprar 10 ações da Petrobras. R$55 cada uma, vezes 10, R$550. Tenho R$550? Tenho. Só que agora, como um sócio de empresa, eu entro na possibilidade de ganhar e de perder. Uma empresa, ela perde e ganha. Sim. Então, se essa empresa se valoriza, se a Vale começa a vender mais para a China, o mercado chinês começa a abrir,
tem mais demanda, há uma tendência da Vale ter mais lucro. E quando ela tem mais lucro, ela se valoriza. Se valorizando, a ação não vai valer mais 55, ela pode valer 100. Opa, então agora eu posso ter ganhos multiplicados, né? Paguei 55 e foi para 100. Mas ela pode cair para 20. Então, antes de eu fazer a minha aplicação, eu vou ter que correr risco. Você está afim de correr risco? Essa é a pergunta. Afim até eu estou, mas eu não posso. Então, cuidado. Sim. Porque às vezes você fala, estou afim de correr um risco, mas se eu perder esse dinheiro, ele está reservado para eu pagar lá no final do ano alguma coisa. Então você não pode correr esse risco. Você quer, mas você não pode. Voltamos naquele quero, devo, posso de sempre lá, né? Tudo muito amarrado, que vai, né? nos perseguindo, né? Então eu preciso fazer uma ponderação do risco que eu quero correr. Então eu preciso estudar essa companhia, saber quem é o presidente. É um bom presidente? Ele é competente? Como é que estão alguns dados dessa empresa? O que é dividend yield? Precisa estudar só isso aí, eu preciso estudar um bom tempo. Então vou entrar nesse mercado. O que é PL? Preço sobre lucro. São indicadores de uma empresa. Ao analisar esses indicadores de empresa, eu posso prever que ela está barata e ela vai crescer. Compro ela barata e vendo ela mais caro. Puxa, aí eu posso multiplicar. Mas é perigoso. Eu preciso então me aprofundar nisso. Como eu disse, eu estou trabalhando nesse mercado já há uns 5 anos. Mas quando eu tive tempo para estudar detalhes, todo dia eu estou estudando as minhas carteiras de ações. Eu tenho lá um conjunto de ações e eu estou sempre olhando. Puxa, essa daqui eu preciso vender. Puxa, essa aqui eu posso comprar mais. Baseado no quê? Nos estudos que eu estou realizando. Então, é um mercado que pode dar 2% ao mês, se você tiver... Nós falamos aí da poupança de 0,67. Então, só que eu posso ter, né, eu já tive ações que eu comprei e viraram pó. O dinheiro virou pó. Então, mas isso faz parte do risco. Né? Por isso que você, quando compra, não posso comprar tudo em uma única ação. Né? Então diversifica. Essa virou pó, mas essa aqui multiplicou. Então, se você tiver uma análise ponderada, é uma forma de você investir no empreendimento. Então você quer ser empresário, que é uma forma de investir a sua poupança, né? O seu recurso que você guardou. Muita gente faz isso. Guarda, trabalha, pega o seu fundo de garantia e vai ser empresário. Guardou ali o recurso, o seu fundo de garantia, sua poupança, e monta uma empresa, aluga um prédio. Essa é uma forma de você ser empresário, né? Participando sem estar ali na gestão. Você não tem os ônus ali de lidar com o dia a dia da empresa, mas você tem que confiar em quem está lidando para que isso lhe traga lucros. E se essa pessoa for incompetente, te traz resultados negativos. E quando por exemplo, o senhor usou aí 2 exemplos, a Vale e a Petrobras. Eu vou e tenho lá R$1.000. Sim. E compro R$500 em ações da Petrobras, R$500 em ações da Vale. Então, eu tenho 2 empresas tecnicamente muito fortes, que têm bons investimentos e tudo mais. Então, bons lucros. Bons lucros. Quando é que eu começo a receber dividendos ou não? Quem é um investidor, neste caso, que comprou nesse mercado de ações, não tem direito a esses dividendos? Tem direito a dividendos. Então, essa é uma análise que você tem que fazer. Tem empresas que não pagam dividendos. Por que ela não paga? Porque ela não está dando lucro. O pagamento do dividendo é quando a empresa oferece lucro. Então, a Vale e Petrobras são companhias que normalmente oferecem grandes lucros. Ok? Então, elas periodicamente, isso está distribuído no ano, isso é variável de empresa para empresa, cada uma estabelece momentos, algumas pagam 2 vezes por ano, né? Então, tem um negócio que se chama Datacom. É a data que ela vai pagar o dividendo. Você tem que conhecer essa informação. Porque se você vender, de repente, no momento anterior, logo anterior à Datacom, você não está com ela, puxa, eu ia ganhar o dinheiro e não ganhei. Vendi, perdeu o dinheiro. Então, veja, são muitas as informações. Então, é um mercado, às vezes, os meus alunos gostam muito disso, porque isso
tem uma possibilidade de multiplicação maior. Né? Mas eu sempre digo, cuidado. Você pode realmente, quando você se submete ao risco maior, criar um efeito multiplicativo maior e fazer o seu dinheiro render mais. Mas para isso, você vai ter que exercitar com pequenas quantidades primeiro, entender cada uma das ações, os movimentos dela, entender os mecanismos, o que é, quando é que ela paga dividendo, qual é a promessa. Existem plataformas indicando, a Vale tem perspectiva de pagar de lucro X%, 12%. A Petrobras tem ali 10%. Então quem é que eu vou comprar? Ah, mas isso está na mão do governo. Um determinado governo pode criar uma desvalorização por uma política econômica que ela adota. Puxa, então será que é melhor eu aguardar e comprar essa outra aqui? Tem empresas muito sólidas, né? Tem empresas muito estáveis, elas são mais caras e elas não sofrem grandes oscilações. Eu preciso estudar quem são essas empresas. Então nós temos um conjunto muito grande de empresas que você pode se tornar investidor. Então é uma das formas de se investir, né? Só que aí correndo risco. Professor, ainda nesse quesito, a gente vai adiantando um pouquinho com o nosso bate-papo, mas ainda nesse quesito, hoje a Bolsa de Valores fechou com uma queda alta. Uma alta. Hoje fechou com alta. Em alta. O que isso representa? Quando a gente ouve, por exemplo, no noticiário, a Bolsa fechou com alta de 1,03% aos 141.200 pontos. Sim. O que isso representa no ganho para quem é investidor? Porque às vezes, a minha pergunta ela é bem direta, no ponto assim, às vezes eu estou em casa, eu estou assistindo um determinado jornal e aí tem lá os números da Bolsa de Valores, mas isso para mim são números jogados ao léu. Eu não entendo o que quer dizer 140.200 pontos, 1,5% com alta, a queda, o que isso representa? Esse número que aparece popularmente, aí 140 mil pontos, 1% ao dia, ele mede a média das ações. Tem ação que hoje aí subiu 1%, tem ação que hoje subiu 10%. Num dia ela subiu 10%. Só que dentro de uma análise ponderada da Bolsa, eu crio um perfil médio. Então, quando a gente tem a informação que está subindo 1% na média, é um número fantástico. Quando está caindo 2%, é um número muito pesado, que interfere de uma forma muito significativa. E a Bolsa tem essas oscilações. Ela oscila por questões diversas. Oscila por questões políticas, né? Oscila por questões externas, tudo isso interfere. Está tendo aí um julgamento político, né? Nós estamos agora nessa fase de julgamento. Sim. Isso interfere na Bolsa? Sim. Os investidores têm a sua análise e dependendo do que eles acreditam que pode gerar uma determinada ação política, eles retiram dinheiro do mercado ou inserem dinheiro no mercado. Quando está retirando, todo mundo fugindo, a Bolsa cai. Então caiu a Bolsa, estava em 140 mil pontos e caiu. Houve uma regressão, as pessoas fugiram do mercado. Subiu, opa, todo mundo achou que o Brasil agora tem uma tendência boa. Vem o pessoal de fora, os investidores internos começam a comprar. Quando você compra, aumenta o valor do ativo. Mais demanda, valor aumenta. Então, basicamente, assim, de forma bem simplificada, é isso que a gente... O professor Renato, a semana passada, ele falou sobre... nós tratamos exatamente disso, né? O que a política interferia no mercado financeiro, na economia. Ele disse exatamente isso, que é a questão da expectativa, né? Expectativa. Aí eu vou mudar um pouquinho, dar mais um passo aqui no nosso bate-papo. Por exemplo, hoje o dólar teve uma queda. O dólar hoje negociado a R$ 5,40. E eu já ouvi muita gente falar, e no passado, principalmente, as pessoas, por exemplo, saíam de uma empresa, iam lá e vou comprar dólar, porque dólar é um ativo. É um ativo. É um investimento, não deixa de ser um investimento. É um bom investimento você investir em dólar, comprar a moeda norte-americana, ou no caso, a gente está falando da moeda norte-americana, mas tem uma outra moeda muito forte que é o euro, a moeda europeia. São bons
ativos para se investir? Entramos no risco novamente. Então, Uhum. ações, risco, dólar, risco, ouro, risco. Rendas variáveis. Dependem. Então, hoje, por exemplo, a informação que você deu, subiu a bolsa, caiu o dólar. Houve uma migração para a bolsa e uma fuga para o dólar. Amanhã isso pode inverter. O pessoal entendeu alguma questão nos Estados Unidos, muito interessante. Os Estados Unidos tem uma expectativa melhor. Opa, o dólar tende a valorizar. Vai todo mundo para o dólar e tira dinheiro do mercado. Então, eu fico oscilando, eu fico flutuando com esse mercado. Então, é um mercado que eu preciso ter um comportamento de perceber que quando eu estou perdendo, eu preciso saber por que eu estou perdendo, por que eu estou ganhando. Né? Eu me lembro de um caso aí de alguém que comprou uma certa quantidade de ações numa companhia que ele mesmo trabalhava. Pô, a empresa tá boa, vou comprar. Comprou lá, vamos supor, 10 mil reais. Né? Aí a companhia sofre lá uma variação em uma semana e o 10 mil virou 8. Aí qual é a tendência dessa pessoa que não sabe lidar com o comportamento das... Vou vender. Vendeu. E assumiu o prejuízo de 2 mil. Olha só que bobagem. Na semana subsequente, subiu, passou para os 10 e foi para os 11. Aí você fala, poxa, por que eu vendi? Porque você teve receio, você teve medo. Ou seja, talvez você não comprou na hora certa e você vendeu na hora errada. Então, saber comprar na hora certa e vender na hora certa é uma métrica que requer bastante estudo. Requer, mas o estudo pode sendo feito, né? Eu tenho um filho que tá exercitando e eu tenho deixado ele exercitar, não interfiro nas decisões dele. Ele compra lá as ações dele. E aí ele fala, pô pai, tô perdendo. Eu falei, você tá aprendendo? Porque ele tem a disponibilidade dele, ele tá podendo correr o risco, né? Você aprendeu com a perda? Se você aprendeu, eu estou feliz. Agora, se você está comprando desordenadamente, sem dedicar um esforço para entender o momento exato que você pode comprar esse ativo, aí é melhor você ir para outro lugar que tenha menos risco, entendeu? Então vamos lá, por exemplo, para um ponto intermediário. Né? Nós falamos do caderneta de poupança muito frágil. Fomos lá para o extremo, que é uma variável que é ser sócio aí de empresas. Podemos vir aí para um segmento com certa segurança também, tesouro direto. Ok? Eu sempre, desde que eu era menininho, pequenininho, lá em São Vicente, eu ouço falar do tesouro direto. Vou investir, investe no tesouro direto. O que é esse tesouro Vamos direto? Lá. Tesouro direto. Você está comprando títulos do governo federal. Ok? Títulos do governo federal. Por que o governo vende títulos? Para pagar sua dívida, para manter a sua dívida. Então ele está sem dinheiro, não está arrecadando o suficiente, então ele vai no mercado e fala, olha, eu quero que vocês comprem aqui o meu título e eu prometo pagar você em 2028, 2050, quanto mais longe, por isso que é a questão do tempo, mais ele promete te pagar juros, ok? E ele remunera pela Selic. Selic alta, a remuneração, né, desses títulos é muito boa. E tem segurança? Tem, é o governo federal. Você está trabalhando com o governo federal. Né? Ele que está prometendo pagar você em 2030. Mas e se o governo quebrar? Puxa, se o governo quebrar, nós estamos todos com problemas diversos daí, né? Aí você está falando de uma tragédia, mas isso também pode ocorrer. Né? Mas a possibilidade disso ocorrer é muito baixa. Então, você pode também, em qualquer banco, né, falar lá com o seu gerente ou quem tem familiaridade no banco, ele mesmo pode comprar títulos do Tesouro em valores muito pequenos. A partir de R$30 você pode comprar títulos do Tesouro. Então você compra cotas do governo. E aí deixa lá. Bom, comprei um título para 2028, estamos em 2025. 26, 27, 28. 3 anos. Eu preciso desse dinheiro nos próximos 3 anos? Não. E eu não quero precisar. Então eu vou entrar nesse segmento que eu vou ficar amarrado. Mas pode sacar? Pode, mas você vai ter prejuízos ao sacar isso. Então você não quer ter prejuízo. Então você fala, 2028, botei esse recurso, a renda é boa, a segurança é relativamente boa, que eu estou fazendo isso com o governo federal. Então aí eu vou multiplicar. Então eu vou ter, em patamares de Selic elevada, aí eu vou ter
alguma coisa por cento ao mês, é um bom rendimento perto da caderneta de poupança. Só que aí você tem que ter o compromisso na caderneta de poupança, venceu um mês, você saca. Rendeu, você saca, um mês. Agora aqui não, aqui eu estou falando para colocar isso para 2028, para 2050. Se eu me proponho aí para 2050, o governo paga uma taxa melhor. Sim. Se eu vou para 2028, ela é boa também, mas é menor. Então eu tenho que analisar a questão do tempo que eu quero colocar. Então, 1%, vamos dizer que dê 1%, né? A poupança 0,7%, 1,2% aqui no Tesouro, talvez 2% nas ações, mas olha, eu tenho aí um leque já agora de... Só que esse das ações perigoso, não entre, né? A gente sempre fala assim, não entre sem se preparar para isso. Ah, vou treinar, tá bom, você quer treinar, treina devagarzinho, compra lá 10 ações para você ver, e aí talvez isso te estimule a aprender, né? Não, vou pegar todo o meu dinheiro, sair da empresa e vou aplicar nisso, que isso dá... Cuidado, talvez, né? Vou pegar um exemplo, vou imaginar um cara que aplica nas ações, tem uns bilionários aí, que tem, vamos dizer, o cara tinha 3 bilhões em ações, ok? Veio a pandemia, você sabe quanto é que ele ficou? 1,5 bilhão. Sabe o que ele fez? Nada, para ele não fez diferença nenhuma, porque ele continua a ter 1,5 bilhão. A vida dele continua numa rotina normal, entendeu? Ele continua comendo o que ele quer comer, ele continua viajando o que ele quer comer. E ele sabe que isso foi um ciclo. Quem foi para a pandemia e as ações caíram quase pela metade, elas retomaram. Ele não vendeu, entendeu? Falou, talvez até se ele tivesse mais dinheiro, ele compraria mais, porque ia haver um ciclo em que os preços iriam voltar. Mas aí precisa ter estômago, né? Puxa, caramba, eu perdi metade de tudo que eu tinha. Você consegue fazer isso? Se não consegue, eu, por exemplo, não entro em montanhas russas. Eu não tenho capacidade de entrar numa montanha russa. Eu sei que lá no meio vai me fazer mal. Então, é legal, vai lá, pai, você vai... Não vou. Né? É a mesma coisa, você tem que ter controle, né, sobre o seu comportamento naquilo que você investe. Para a gente fechar, antes da dica de ouro do professor, mas para a gente fechar, criptomoeda é um bom investimento? Eu me lembro de um professor aqui na universidade, já não está mais trabalhando conosco aqui, mas quando surgiu a ideia, as primeiras conversas de criptomoeda, eu me lembro dele ter me falado, ele enquanto meu professor, falou, olha, tá surgindo uma moeda assim, assado, é uma moeda digital. Sim. Hoje ela custa, na época ela custava R$16, salvo engano, algo em torno disso. E eu tinha um dinheiro, eu tinha uma grana guardada e eu fiquei no receio de fazer o investimento. Sim. Então, assim, era um valor bem baixo, né? E eu fiquei no receio de fazer o investimento. Aí, dia desses, conversando com um outro amigo, e eu me desconectei completamente. Isso tem mais de 15 anos. Sim. Eu acho que criptomoeda deve estar mais ou menos nessa fase, 15, 16 anos, se muito. Acho que não deve ter muito mais que isso. Por aí. E conversando com um amigo recentemente, eu perguntei para ele que ele tem uns investimentos em criptomoedas, eu perguntei para ele, quanto que vale uma criptomoeda hoje? 100, 200 reais? Ele falou, 100, 200? É R$500 mil. Eu falei, peraí, como assim? Eu poderia ter ficado R$500 mil mais rico há 15 anos se eu tivesse... E hoje você não compra uma criptomoeda sem frações. É um bom caminho de investimento? Muito perigoso. Eu nunca comprei uma criptomoeda, ok? Mas por que você compra uma ação da Petrobras? Porque na ação da Petrobras eu vejo um lastro. A Petrobras tem navios, ela tem prédios, ela tem estrutura, portanto ela tem patrimônio, né? Esse patrimônio ele dá uma certa garantia ao valor da ação. Tanto é que se cresce o patrimônio, cresce o valor. Se diminui o patrimônio, diminui o valor. Já as criptos, né, elas não têm esse lastro, nós chamamos de lastro, né? Mas é o que você falou, quer correr risco? Realmente, tem pessoas que compraram lá 15 anos atrás, ou seja, quando começou, e isso certamente... Mas eu conheço pessoas que, por exemplo, perderam um pendrive,
né, onde estavam lá suas criptomoedas, e aí ele perdeu, ele não tem mais a segurança de proteção. É um risco maior, né? Muito maior. Então, por que eu não entrei, né? Eu sou muito questionado isso. Porque eu não estudei o suficientemente a intensidade do risco, né? De forma assim genérica, eu sei. Mas eu não estudei. Hoje tem muitas criptos, cada uma numa condição, né? Então, eu precisaria criar uma métrica e comprar aquela que eu vejo potencialidade. E aí eu preciso entender por que ela tem potencialidade, por que ela vai crescer. E essa outra aqui, que é a mais famosona, ela vai ficar nesse patamar, ela vai cair, ou ela ainda pode... ela pode crescer mais, ela ainda vai dobrar, diria alguns, né? Mas aí é a questão da aposta sobre o que você não tem palpável. E isso dá medo. Então eu não recomendo isso. Eu acho que os estágios de investimento, né, as pessoas têm que começar. Primeiro, então, resumindo, reservando uma parte da renda. Olha lá, essa é a dica do professor, hein? Isso. Vamos lá. Poupar, né? Essa é fundamental, tem que fazer isso. Falamos lá de 20%, 10%, a tua propensão. Faz a tua propensão. Ok. Agora eu tenho que preservar esse recurso. Se você tem dificuldade de entender e ainda não teve tempo de estudar, caderneta de poupança ali para pelo menos você não perder para a inflação. Pelo menos seu dinheiro ficar, aquilo que você reservou está sendo mantido. À medida que você vai estudando mais, você pode ir indo para outras métricas que tenham lastro, que tenham proteção, que tenham segurança, e você vai diversificando. Então essa é uma outra métrica importante. Você pode continuar com dinheiro na caderneta de poupança? Sim, mantém um pouco lá. E aí eu vou começar agora a comprar aqui LCI, LCA, são diversas as métricas que existem. Umas mais seguras, outras menos seguras, outras que envolvem às vezes necessidades que vão te dar trabalho. Algumas, por exemplo, caderneta de poupança, para fazer o imposto de renda é muito fácil, não tem trabalho nenhum. Agora, você entra em alguns outros, você já vai ter que declarar, eu não sei fazer isso, vai ter que gastar. Então, às vezes, o valor que eu vou ganhar, às vezes vale a pena para você só ali compensar e não deixar perder. Mas à medida que você se debruça sobre o assunto e começa a estudar, você vai diversificando e correndo riscos pequenos, né? Então eu não vou pegar tudo que eu tenho na caderneta de poupança e transferir aqui para ações. Mas eu posso pegar ali 5% disso, depois de estudar um pouco, falar, eu vou naquelas que são as principais. E agora deixa eu entender. Tive dividendo. Ganhei. Olha, tá me dando isso. Opa, agora eu entendi. Essa é a melhor. Eu vou então pôr mais um pouco aqui. Então, eu preciso criar uma trajetória. Então, começa primeiro poupando, reservando. Aí você passa para o processo de encontrar o melhor caminho. Pode iniciar pelo mais básico. E vai estabelecendo mecanismos aonde, e talvez, quem sabe, lá na frente a cripto, né, que seria nessa escala que nós traçamos aqui, nós traçamos algumas escalas, seria mais perigosa, né, mas também pode ser a mais rentável. Para a gente finalizar, professor, hoje, nós estamos gravando esse programa no dia 10 de setembro, hoje o Bitcoin, né, que é a criptomoeda mais famosa, ela custa R$ 615.738,71. Eu me pergunto, não dá para comprar uma, né? Eu vou comprar 0, então, mas é isso mesmo, e é vendido isso aí, os bancos, isso está cada vez ficando mais popular, os grandes bancos estão entrando nisso, isso vai dando mais confiança, né? Vai se criando um entendimento do que é que dá segurança para isso, e aqueles que entraram lá atrás foram felizardos. E eu me pergunto, por que eu não comprei pelo menos uma? E essa sua questão, ela é importante assim para a vida, né? As oportunidades, elas estão por aí. A gente acaba não entrando nelas por uma série de fatores. Às vezes essa reflexão a gente vai fazer ao longo da vida em muitas questões. Então é importante sempre eu ter tranquilidade para ponderar na onde eu vou entrar. E às vezes, né, entrar de uma forma que eu possa não perder tudo que eu tenho, né? O sacrifício que foi feito lá no poupar é muito grande. Você abdicar de 20% do seu mês de salário durante anos e perder isso é muito dolorido.
Então, eu tenho que ir devagarzinho, e aí, mas é óbvio que multiplicar, em vez só de manter, como eu vou manter aí na caderneta de poupança, é melhor. Mas eu preciso de preparos, então, assim que a gente for caminhando aqui, quem sabe a gente vá pegando item a item aí no futuro, né? E olhando com mais... São muitas possibilidades, mas eu acho que hoje serviu aí para dar um cenário geral aí da preocupação com os investimentos. Se eu fosse, e já agradecendo a participação do senhor, professor Marcos Canhada, se eu fosse hoje resumir todo o nosso bate-papo, eu diria planejamento. Resumir todo esse bate-papo em uma palavra: planejamento. Acho que se você planejar bem o seu próximo passo, eu acho que tem tudo para você ter ganhos importantes aí, como disse o professor Marcos Canhada. Não me planejei lá atrás, então hoje a gente vai vendo aí que uma moeda custando quase 616 mil reais e poderia estar um pouco mais estável. Mas isso faz parte de passar por esse planejamento e por essa aprendizagem. Professor Marcos Canhada, mais uma vez, obrigado por estar junto com a gente. Hoje eu acho que a gente extrapolou todo o nosso tempo, mas é sempre muito bom porque a gente aprende. O mais importante de tudo isso não é só levar a informação, mas é eu e o ouvinte que está do outro lado aprender os caminhos, os atalhos para a gente poder ter uma vida um pouco mais tranquila, um pouco mais serena lá na frente. Obrigado mais uma vez. Obrigado, agradeço a toda a equipe aí e até a próxima. Estamos à disposição sempre aqui na universidade. Vou lançar um desafio para o senhor. Próximo programa a gente falar um pouquinho sobre as caixinhas que os bancos, principalmente os bancos digitais, têm oferecido. Se essas caixinhas, não sei se o senhor tem conhecimento, mas se essas caixinhas são bons fundos para a gente fazer o investimento também. Mas isso vai ficar para uma próxima conversa, com certeza, aqui no nosso Uniso Economia. Você pode mandar sua pergunta aqui para o professor Marcos Canhada. É só seguir nas redes sociais e mandar sua pergunta. A gente vai trazer ela com certeza aqui para o professor Marcos Canhada ou para o professor Renato Vaz Garcia. Até a próxima semana com mais um Uniso Economia. Uniso Economia.